Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a atividade desta quinta-feira, 30 de outubro do ano de 2025. Está chegando o final aí, mais um mês do ano, faltando agora só 2 meses para terminar o ano de 2025. Passa rápido realmente o tempo, né? E hoje, dia 30 de outubro, no calendário comemoramos 2 datas importantes. Em primeiro lugar, Dia do Comerciário. Parabéns a todos os comerciários desse país, né? Porque quem não vive sem comerciário, né? Desde meus tempos lá em Uruguaiana, aqueles bodeguinhos lá e tal, ia comprar e meu pai tinha caderninho no armazém, tu te lembra bem, né? Caderninho no armazém e tal, ia lá, e aquele já era o comerciário. O comerciário está na nossa vida. Nós, afinal de contas, também, né? Comercializamos o nosso talento, nossa vida, enfim. E também dia do balconista, que tem muita coisa a ver com isso. Mas em relação ao dia do balconista, eu quero dar um grande abraço, cumprimentos aos membros da Suprema Corte Brasileira, que fizeram a Suprema Corte virar um balcão de negócios. Então, eles também são balconistas. E aqui, hoje, nós estamos com o nosso programa de atividade, recebendo à minha esquerda, né, à direita de vocês, Luiz Fernando Zacchia. E aí, Zacchia, obrigado. Prazer todo meu. Tá combinando bem, né? Viu? O Zacchia, ele tá cabelinho branco e isso aqui combina muito bem com a camisa branca. O Zacchia é um cara... Homem dos metais. Sempre é uma alegria ter com o Zacchia aqui. O Zacchia é um camarada combativo e tal, e é muito bom de debate. Então vamos nos preparar que tem bom debate, que aqui o debatedor, filósofo aqui também está do meu lado, que é o Vladimir Duarte Dias, escritor. Vladimir, prazer estar aqui com vocês. Está lançando mais um livro agora, né? Companhia livro, maravilhosa. Quarto livro agora, Quarto sai livro agora. vai sair. Lei Rouanet na jogada. Vamos jogar, daqui a pouco tem alguém que Sim, possa... o primeiro que está na Lei Rouanet é Horizontes. Eu pesquiso consciência, memória, tempo e espaço. 4 temas para nós examinarmos a caminhada da humanidade para vencer paradigmas. Né? Coisas assim do antigo mundo. Desde o começo, né? Não podiam viajar a mar aberto porque não sabiam onde é que iam parar. Depois fizeram a volta ao mundo, descobriram as Américas e tal, que se chama Índia porque pensavam que tinham ido para a Índia. Ué, eu li outro livro teu. Qual é o outro livro que tem? O outro é Genealogia da Liberdade. Genealogia da Liberdade, que é importante porque ele toca no tema exatamente fundamental para os dias de hoje, principalmente no Brasil, que fala sobre a importância da liberdade e que a liberdade realmente é da natureza do ser humano. Nós somos livres por natureza. E toda coisa que é contra a liberdade é contra, portanto, né, em consequência, o ser humano. Obrigado, Vladimir, pela tua presença. Eu que agradeço a gentileza do convite de participar do teu... Ainda mais com essa figura aqui. Junto com o Zacchia, que tu tem uma história filho legal com do Alexandre, que era meu amigo. Alexandre Zacchia, né? Mas presidente do Inter, né? 1968. Época em que o Grêmio dominava, né? Que o Grêmio acho que era... O Grêmio foi heptacampeão em 68 e o Internacional foi vice-campeão brasileiro em 68. Só perdeu para o grande Santos do Pelé. Santos do Pelé. Meu time em São Paulo, por causa do Pelé. Mas hoje se fala muito a diferença de recursos de Grêmio e Inter em relação a Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, mas naquela época existiu o Roberto Gomes Pedrosa, o dito Robertão, que era o Campeonato Brasileiro. Em 67 o Inter foi vice e o Grêmio foi o 4º lugar. Né? A dupla gaúcha se classificou entre os 4 finalistas, que já era um feito. Né? É verdade. E em 68 o Internacional chega também novamente vice-campeão e contra o Santos, que era aquela máquina, né? Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, imagina, cara. Tinha o poder econômico, evidente, mas o Internacional, dentro das suas limitações, conseguiu ser vice-campeão brasileiro e foi o último ano dos eucaliptos. Tanto é que naquele Robertão o Internacional jogava no Olímpico, porque os eucaliptos não tinham a capacidade mínima exigida pela, na época, CBD, para jogar o Campeonato Brasileiro. Então o Internacional, um acordo com o Grêmio, a relação de ambos era muito boa. Eles tinham, inclusive, o Silvio e o Vladimir, eles tinham caixa único aqui na Rua da Praia. Tinha uma sede e era caixa única. A renda do Grêmio entrava no bolo, a renda do Internacional entrava no bolo e dividiam em 2. Quer dizer, a relação, o presidente do Grêmio era o Hermínio Bittencourt, uma relação muito... Tio Bittenca. Tio Bittenca, maravilhosa, com meu pai, que era uma pessoa afável, de fácil relacionamento. Então a relação Grêmio-Inter foi espetacular naquele ano. Jogava e o Internacional consegue ser vice-campeão e inicia o processo, porque no ano seguinte inaugura-se o Beira-Rio e o Internacional aí faz uma sequência de 8 anos
de vitórias no Campeonato Gaúcho, formando aquela grande equipe de 75, 76, 79, mas o início, a pedra fundamental daquele time, os mais antigos vão lembrar, o time de 68, que foi vice-campeão brasileiro, Gainete, Laurício, Scala, Luiz Carlos Sadi, Elton Dorinho, Lambari, Carlitos, depois Valdomiro, Braulio e Claudiomiro. Né? Esse time foi a base para 70, 71, 72. Se fazia futebol com inteligência, com pouco dinheiro, mas com inteligência. E naquele tempo, como tu falaste bem, né, as relações pessoais eram bem mais... tinha uma distensão, era próxima, havia amizade, havia troca de informações, havia troca de afetos e tal. Eu me lembro muito bem que eu cheguei aqui em Porto Alegre em 67, e sempre fui gremista e tal, mas quando houve a campanha do Internacional, tem amigo meu que disse, tu não é gremista, tu é colorado. Eu fiz a campanha para o Beira-Rio porque eu adorava os dois times. Eu vi o Inter jogar lá em Uruguaiana, vi o Grêmio jogar, fiquei gremista, mas nunca fui inimigo do Internacional. E aquela campanha do tijolo, lembra? O Inter fez uma campanha do tijolo, e eu levei vários carrinhos de tijolo lá, eu e os amigos meus colorados, eu era o único gremista. Mas também tem lá a minha contribuição no Beira-Rio, que é um estádio maravilhoso e tal. E por isso é que nós somos tão grandes assim, né? A dupla Grenal, quando disse o Zac lá em 68, nós começamos a assombrar o Brasil com a dupla Grenal. Bom, olha aqui, vamos falar um pouquinho mais rápido de futebol, Zac, fica por tua conta, porque o Inter joga domingo aqui contra o Atlético Mineiro e o Grêmio contra o Corinthians lá em São Paulo. Qual é a tua expectativa em relação ao Inter e Atlético Mineiro, que ontem... Hoje saiu o adversário dele, né, para a final da Sul-Americana. Lanús e Universidade Católica. Lanús e Universidade Católica. E ele venceu o Independente Del Valle. O Atlético faz uma campanha absolutamente ruim, como o Inter faz no Campeonato Brasileiro. Eles têm a mesma pontuação. Claro que o Atlético ganhou uma vida nova quando ele jogou contra o Independente, na terça-feira, conseguiu a classificação para a final da Sul-Americana, fez uma Copa do Mundo, estádio lotado, a arena lotada, e claro que agora vem com moral. Agora o Internacional sabe, necessariamente se perde, entra numa crise. Se ganha, ele dá uma aliviada, tem esse no ar, pode ser rebaixado. Eu não acredito nisso, não que o Internacional tenha uma grande equipe, mas existem aí meia dúzia de times bem piores do que o Inter. E só que tem que mudar o comportamento, né? O que tem chamado a atenção dos nós colorados e quem tem visto os jogos é o estado anímico do time. O Internacional fez uma excepcional partida contra o Botafogo, com muita disposição, uma vontade, comprometimento, ganhou o jogo 2-0, poderia ter ganho demais. E o Botafogo é uma das boas equipes do futebol brasileiro, campeão do ano passado. E ali se imaginou, o Internacional agora decola, agora o Internacional faz uma sequência de bons jogos, sai dessa situação ruim e vai pensar aí numa classificação melhor. 3 dias depois vai jogar em Mirassol e perde o jogo 3-1 do jeito que perdeu. Depois joga com o Bahia, perde de 1-0, joga com o Fluminense com um desempenho horroroso. Aí vem a Porto Alegre, ganha do Sport por 2-0, mas o Sport é o último colocado da competição. E aí vai jogar contra o Fluminense, perde de 1-0, mas não é 1-0, o jeito que o Internacional perdeu. Novamente, o Internacional viu o Fluminense jogar, o Fluminense com disposição, com comprometimento, e o Inter desfilando. Quer dizer, algum problema tem. Quem passou no futebol, quem sabe, alguma bronca existe dentro do vestiário. Eu não sei se é dinheiro atrasado, não sei se é alguma coisa cumprida, não cumprida. Agora, que tem. Jogadores de qualidade técnica razoável, então assim, porque tu pode jogar mal, tu pode estar numa má fase, mas tu não ter a disposição, tu não ter o comprometimento, a consciência da importância deste momento, que essa partida pode ter influência numa classificação, até numa possibilidade de rebaixamento, e o Internacional foi jogar com o Fluminense como se estivesse jogando um amistoso. Vai perder sempre. Né? É claro que, obrigatoriamente, nesse jogo de domingo vai ter que ter outro comportamento. Senão vai ter muita confusão, senão vai ter muita cobrança do torcedor. A direção está chamando o torcedor para participar, e se o torcedor for lá, pode até perder, mas se ele vê o time com vontade, com disposição, ele é parceiro. Agora, se ele vê como foi o jogo contra o Fluminense, não tenho a menor dúvida que teremos
dificuldades ali na relação torcida-clube. E pode ameaçar a questão da segunda divisão. Embora também concorde contigo, o Inter acho que não tem problema. Só que não pode descuidar, né? Se ele perder, aí entra a crise. Aí entra a questão emocional, a relação com a torcida. Os outros podem ganhar e diminui a tal da diferença. É verdade, né? Agora, se ganha, tá salto em 35, vai para 38 pontos, tem mais 4 partidas em casa, enfim. Mas 2, 3 já está tranquilo, acho. 45 pontos. Agora, vamos lá, né? Tu pega o Grêmio. O Grêmio vai jogar contra o Corinthians e São Paulo. A tendência é perder. É perder, a tendência. Não é que não possa ganhar. Sim. Se o Internacional ganha do Atlético e se o Grêmio perde para o Corinthians... A diferença é um ponto. A diferença é um ponto. É. E hoje tu lê assim no jornal, o Grêmio se aproxima da Libertadores, o Internacional se aproxima do rebaixamento. Pô, vamos devagar. É verdade, E o Grêmio fez uma excelente partida contra o Juventude, animou seu torcedor. Mas é o mesmo Grêmio que tomou 4 do Bahia. Zaque, tu disseste uma coisa que eu acho importante. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu cito esse exemplo. A questão do compromisso. Eu me dou bem com os jogadores, aí no Parque tem jogadores do Inter que agora não vão tanto, mas iam muito lá e, enfim, eu tenho boa relação com os jogadores, tinha boa relação com os jogadores quando os jogadores daquele tempo, mais tempo atrás, tinham a disposição e a disponibilidade disso. Hoje não, hoje eles estão numa redoma e tal lá. Hoje não consegue nem chegar perto. Tu não consegue nem chegar perto, nem ver o jogador, só no campo de futebol. Mas em 71, eu tinha 20 anos de idade e estava começando no jornalismo, no jornal O Globo aqui do Rio. Fui correspondente aqui, trabalhei lá e tal. Mas eu conto essa história e é interessante, porque tu fala em compromisso. E o Globo, em 71, me deu uma missão, eu não me lembro quem era o meu chefe lá, ele morreu agora até há pouco, ele era diretor-geral da Globo. Carlos Evandro de Andrade, era o diretor-geral da Globo agora, ele era meu chefe direto na Globo em 71, quer dizer, ele devia estar começando também lá. Aí ele disse, olha, faz uma matéria com o Santos está aí para jogar com, eu não sei se era o Inter, o Grêmio e tal. Eu digo, tá, onde é que o Santos vai para o Hotel Umbu, que não tinha outro hotel, era o Hotel Umbu. O São Rafael foi inaugurado em 73, 74, por aí. E o único hotel próximo aqui era o Hotel Umbu, aqui na Farrapos. Aí tá, eu digo assim, sábado, no fim da tarde, o Santos chegou, parece que de manhã, no fim da tarde, eu fui lá no Hotel Umbu para ver se falava com o pessoal do Santos e pegar o Pelé, né? Aí cheguei na portaria lá, o Vladimir, estava a turma do Santos ali, chegou o Clodoaldo. Aí ele veio muito gentil, um gurizão, né, naquele tempo. Você quer, guri e tal? Não, eu sou do Globo, assim e tal. Aí conversei com ele, assim, escuta, é difícil eu falar com o Pelé? Ele disse, olha, eram 8 e pouco da noite, sábado. Aí ele disse, só um pouquinho, foi lá, falou com o jogador, ele disse, o negócio é o seguinte, o Pelé, como tem jogo amanhã, ele já foi pro quarto dormir por causa do jogo de amanhã. Cara, eu nunca esqueci esse fato que mostra o compromisso, o profissionalismo. Aí ele foi lá e tal, conversou, o Pelé desceu, conversou comigo, ele deu uma entrevistinha rápida e tal. Eu conversei com o Pelé naquela oportunidade, mas ver o compromisso, isso aí me chamou, até hoje eu nunca esqueci isso. Isso mostra aí falta de compromisso. Ninguém chega onde chegou, né? De graça. O pessoal pensa que chega na marra. O Cristiano Ronaldo, que é muito menos jogador, do meu entendimento, que o Messi, mas é muito mais profissional. Quando tu vê o comportamento, o caráter, a atitude dele, né? Cuidando da mãe. Que chegou onde chegou. São profissionais. É verdade. Olha aqui, vamos falar um pouquinho de sucos Petri. Tu vai tomar um suquinho Petri? Aqui tem laranja e uva. 0,800? É zero, não, pra ti é zero. Qual é que tu quer? Preferência eu tomo uva. Uva, então tá, 0,800 aqui por... Tá, não é, mas fica na minha conta aqui, tá? Fácil de conta. Tá bom? Olha aqui, ó, sucos Petri. Suco de laranja Petibon, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petibon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar e sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. Quer uva também? Uva. Então tá, o pessoal tá tomando, gosta de uva. Obrigado. Então é o seguinte, ó. Onde é que eu estou aqui? É um suco levemente adoçado que não se caracteriza como alto teor de açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta e variando de acordo com a safra. O importante é ser sucos Petri. E agora vamos falar do nosso banco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Está na hora de atualizar a sua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com a vida financeira sua num só lugar. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia
a dia ou nos momentos mais importantes da sua vida. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo e mais controle com tranquilidade. Baixe o app e abra sua conta. Banrisul, o banco que atualiza com você. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Legal, nosso Banrisul, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Claro, de Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo. Isso aí, saindo aqui do aeroporto Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Uma boa viagem para você aí, aproveitar os nossos portugueses, né? E sobretudo direto lá a Lisboa em menos de 11 horas. Muito bem, temos muitos assuntos naturalmente, e a gente que está aqui no dia a dia da atividade, sabe que às vezes tu não consegue fugir de um assunto, porque é um assunto que está todo mundo falando, o Brasil inteiro, o mundo inteiro praticamente está falando, que é sobre o que está acontecendo aconteceu no Rio de Janeiro, que hoje ainda mantém as manchetes internacionais e os desdobramentos disso. Záquia, foi uma tragédia, uma loucura e tal, mas é uma coisa que estava sendo anunciado já, né? Porque nós sabemos que o Brasil, infelizmente, virou um país que, de certa maneira, tem uma leniência com o crime organizado, com a criminalidade, então alguma coisa iria acontecer. Claro que quando se fala em morte sempre é algo trágico, é complicado. Mas temos que olhar do outro ângulo. Né? Quando eles matam, quando eles provocam a morte através da droga, através de milícia, através de todas aquelas ações, a sociedade, evidentemente, fica muito chocada. Eu acho que toda a movimentação, o que me parece que está com essa dificuldade toda, é a falta de entendimento do governo do Estado e do governo federal. Né? A sensação que começa a passar para a sociedade, eu digo a sociedade de bem, é que o governo do Estado fez algo que tinha que ser feito há mais tempo no Rio de Janeiro, e o governo federal parece que não aprova, reprova a ação do governo do Estado. Não só por não ter ajudado, mas, além de não ter ajudado, tem feito discursos, manifestações condenando a ação realizada policial. Quer dizer, nós perdemos 4 policiais. Acho que nós temos que iniciar por aí. 4 pessoas de bem, 4 pessoas que protegem a sociedade, que se arriscam para que nós tenhamos uma proteção. 4 morreram. Ah, não, mas morreu 100 e pouco, mas 100 e pouco não produzem absolutamente nada, não protege, ao contrário. Né? Tiveram a escolha deles? Tiveram a escolha, tiveram toda. Eu vi uma manifestação de uma mãe aí que, com toda a dor de perder um filho, ela diz, ele escolheu esse caminho. Na medida que escolhe ele caminho, ele sabe os riscos que a escolha estaria lhe proporcionando. Então, é claro que é dura, lamentável, a imagem que sempre mostra o Rio de Janeiro, que é o maior cartão postal de turismo do Brasil, fica com essa imagem. Mas a verdade é que gosto dessa iniciativa do governo, essa iniciativa das forças da Polícia Militar, da Polícia Civil. Gostaria que o Exército estivesse também dando respaldo e resguardo para que essas ações, não que houvesse para matar, mas que cada vez mais possam interferir e fazer com que esse comércio de drogas, que cada vez mais elimina uma geração, ou danifica o crescimento de uma geração, e isso estava meio solto, né? Isso estava meio solto, quer dizer, os armamentos que eles tinham, os drones que eles tinham para soltar bomba, quer dizer, isso está sendo utilizado, estava sendo utilizado na guerra de Israel e lá os Hamas em Gaza e na Ucrânia com a Rússia. Quer dizer, o que tem de mais moderno. Quer dizer, os traficantes, os bandidos do Rio de Janeiro já têm esse armamento. Então veja que perigo que cada vez mais nós estamos chegando. Quando tu começa a olhar que o PCC hoje já tem
quase que um domínio muito bom na relação de postos de gasolina, distribuição de combustíveis, etc., etc., daqui a um pouco, cada vez mais, nós estamos ficando reféns e correndo o risco de ficar na mão deles. Quer dizer, então necessariamente, eu entendo que tem que ter uma intervenção policial dura, efetiva e da justiça. Não vem o ministro da Justiça com um discursinho condenando a ação como se tivessem aí matado mocinhos, né? Pessoas de bem, pessoas... Infelizmente. Também não adianta botar na cadeia porque saem logo, né? E este ministro é o que elaborou o negócio da custódia. Então, também não adianta não, aí vai ser preso, a justiça julga, meio ano eles estão na rua de novo, também não resolve. Nós que pagamos impostos ficamos a reféns deles. Né? E na verdade, né, Luciano Zac, na verdade, quem conhece, eu conheço, de certa maneira, o Rio, nunca subi naqueles morros lá, mas ali 90% da população é de bem. Pessoas que trabalham o dia inteiro, fazem suas vidas, são reféns deles. E aí que está o negócio, são reféns do crime. Quer dizer, o Estado saiu de lá, o Estado se omitiu nisso e que permitiu, então, que eles criassem o seu próprio narco-Estado. Esse é o problema. Vladimir, evidente que o Zac colocou várias coisas nevrálgicas nessa questão, né? Mas uma delas, e eu acho que assim, a principal, do ponto de vista de extensão de tempo, é a omissão do setor público ao longo dos anos. Eu me lembro que tem um ministro aqui, não sei, aquele gordão, acho como é o ministro gordo, aquele lá do Nordeste, lá do Norte. Flávio Dino, né? Ele impediu os caras, há tempos atrás, aí, de subir a polícia para, quem sabe lá, tivessem resolvido parte do problema, quer dizer, desarmar. Então, se não houver uma ação, e é isso que eu quero a tua opinião, se não houver uma ação permanente, com estratégia, né, com força policial, com inteligência, para dominar, para retomar de novo os morros do Rio de Janeiro, e isso está acontecendo em quase vários estados também, vai proliferar também, aí a coisa vai acabar mal, né, Vladimir? Com certeza. Cabeça vazia, fornalha do diabo. Essas áreas não têm estrutura nenhuma, nem possibilidade de postos de trabalho, e uma vida de ócio, pensando na maldade e fazer um meio de ganhar dinheiro. Muitos trabalham para o narcotráfico. E aí o caminho deles é entrar no tráfico. Mas há uma falta grande da sociedade e dos governos de criar condições. Não tem nenhum plano. Não tem política social, né? Nada. Não, nem política social, nem de trabalho, de criação de postos de trabalho. Porque diz um ditado que deve se festejar a saída de pessoas dos planos sociais. E não comemorar a entrada. E no Brasil nós estamos ao contrário, festejando que já temos 40, 50 milhões de pessoas em plano social. Mas não existe um plano para apoiar essas pessoas a ganhar vida com dignidade, porque o trabalho faz parte da dignidade humana. Isso é notório. Não vejo condições, não tem esporte. O esporte seria uma saída para gastar energia. Não tem posto de trabalho, não tem assistência médica dentro dessas vilas, porque os profissionais da saúde correm risco de vida. E tudo que pode acontecer. As famílias estão envolvidas no crime, porque apareceu na televisão que profanaram os corpos dos mortos, tirando os uniformes. E estragaram com o fato do delito, da morte. Propositadamente, deles, né? Propositadamente. Então a família sabia que ele estava vestido de policial. Então não vejo. É uma tragédia muito grande. E na verdade isso aí, né, Zac, isso vai demorar muito tempo, porque isso que o Vladimir falou é uma coisa, do ponto de vista lógico, né, da sociedade, é lógico de toda a questão política e tal, criar dentro desses espaços oportunidade de emprego para que essas pessoas não trabalhem para o tráfico. Mas a questão toda é tirar esse pessoal de lá agora, tirar os traficantes de lá. O combate ao tráfico vai ser a primeira prioridade, ou seja, tirar esses caras de lá, pelo menos ter o domínio sobre o morro de novo, para aí começar nessa aqui. Isso é uma coisa que vai ter que ser uma política permanente, com estratégia, com filosofia, com certa análise bem profunda. É muito complicado essa. É complicado, Silvio, até porque as pessoas moram lá não porque querem,
moram lá porque elas não têm lugar onde morar. Então vai para uma favela, é um puxado, o crescimento... A população foi crescendo, né? Filhos nascendo ali, Claro, netos e tal. Já bota, Quantos anos? 70, 80 anos? Uma casinha no lado, um puxadinho atrás, e vão ficando. Quer dizer, elas estão ali porque é a única alternativa que elas têm de moradia. Aí, é como tu disse, são pessoas de bem, mas aí começam a ficar reféns de toda essa estrutura. Não é só do tráfico. Tem que pagar, o pequeno comerciante tem que pagar proteção, o serviço de gás paga proteção. A vida se torna mais cara ainda para eles, né? E aí, inviabilizado. Com medo. Tu imagina o temor dessas pessoas de bem que moram lá. Ficam permanentemente com medo e trocas de tiro, é uma coisa meio corriqueira nessas favelas, entre policiais, etc. Mas não tem uma política. Quando eu insisto na política pública, eu tenho que preparar aquele jovem, porque se não tem nada preparado para o jovem, ele, evidentemente, que ele vai ser captado pelo crime, vai ser captado pelo tráfico para ser lá um agente e começa a trabalhar e ganhar seu dinheiro ali. E ganha um dinheiro com facilidade, porque as pessoas vão atrás do tráfico, as pessoas vão atrás das drogas. Então, bom, primeiro, eu não tenho como tirar as pessoas de bem de lá, porque as favelas cresceram e estão numa quantidade muito grande. Bom, então eu tenho que combater aqueles maléficos que estão trazendo problema para as pessoas de bem. Então tu tem que ter uma política intensa, permanente, para que tu possa combater o tráfico, para que tu possa cada vez mais diminuir a ação e a vantagem da ação dos traficantes. Aí é uma política que não depende só do governo do Rio de Janeiro. O governo é muito pequeno. É uma política nacional, É uma política nacional. E aí tem que, bom, daí tu pega um governo que tem um entendimento diferente, que acha, eu ouvi o presidente dizer que os consumidores que incentivam os traficantes. Consumo da droga existe em qualquer lugar do mundo. E ele é provocado. Na economia tem o seguinte aqui, ó. Tem certos produtos que é o seguinte, certos produtos que a oferta cria a sua demanda e outros que a demanda cria a sua oferta. No caso das drogas, está comprovado do ponto de vista da economia, eu tenho estudos sobre a economia política, que é a oferta que cria a sua demanda, ou seja... Se não existiu... Não existia, então começou a existir, eles começaram a criar fazendo com que o cara trabalhasse para ele e tal, o cara já trabalha para ele e já é drogado, já começa a droga, e ele começa na família e tal. Então esta oferta é que acabou criando a sua demanda pela droga. Eu vou pedir Claro. uma parte que me parece que tem uma origem bem distante. No livro de Tomás Moros, escrito em 1509, sobre utopia, estava existindo a valorização da lã. Então houve uma corrida para comprar os campos que eram produtores de produtos agrícolas para a cidade. Abóbora, batata, mandioca, carne, porco, galinha, vinha dessas propriedades. E compraram as propriedades para criar ovelha. E essas pessoas que receberam dinheiro migraram para a cidade. Como não tinham habilidade para viver na cidade, não tinham habilidade... Sim, estavam acostumados a plantar lá. Eles eram plantadores. Em seguida gastaram dinheiro e a fome obrigou a roubar. E na época, a lei era qualquer crime, forca. Então, quando... Uma boa ideia, hein? Vamos espalhar. Vai faltar corda. O personagem fictício do livro, o Itlodeu, chegou em Londres numa visita, pendiam na forca, ainda não tinham inventado a guilhotina, né? Pendiam na forca dezenas de pessoas pelo roubo de pão, pelo roubo de qualquer comida. O que isso tem a ver com a nossa situação? Nossa situação é mais grave porque agora tem um componente droga. Mas a criação do cinturão de pobreza em volta da cidade é uma falta de planejamento que vem de 500 anos atrás. Porque tinham que criar postos de trabalho de acordo com a habilidade ou treinar esse pessoal para ter a habilidade da demanda que existisse. Né? A Europa importou pessoas de outros países da África, que hoje é um problema social na Europa. Não tem ainda
que se saiba a história do envolvimento com droga, mas no Brasil tem o componente droga que é muito sério. Em todo que é lugar. É um conjunto de problemas que foram criados por falta de programas de governo. Tu sabe, o que o Vladimir fala me recorda. Eu, quando vereador, no meu primeiro mandato, lá em 93 a 96, um grupo de pessoas que me ajudavam, psicólogos, enfim, as pessoas preparadas, e nós fizemos um projeto que era em cima da Vila São Borja, aqui na Zona Norte. Porque a Vila São Borja era efetivamente moradores oriundos de São Borja. E aí, pô, nós começamos a fazer esse trabalho de pesquisa, era um tipo de um censo, e chegou-se à conclusão que as pessoas lá de São Borja, querendo procurar oportunidades melhores, vou para a grande cidade, vou para Porto Alegre, a referência deles em Porto Alegre era a Vila São Borja. E aqui se instalavam. Lá tem os parceiros, tem os patrícios. Na expectativa de ter emprego, aí não tinha emprego, aí não tinha escola, não tinha posto de saúde, o filho já começava a mexer com droga, a filha já entrava na prostituição, e essa família que veio de São Borja, ela ficava com vergonha de voltar para São Borja e dizer, fracassei na grande cidade. E o que se fazia o levantamento? Tinha que ter um investimento na origem, lá em São Borja, de gerar um emprego, de ter um posto de saúde, de ter escola. Não sairiam de lá. Fixar geograficamente. É isso aí. E não se fazia isso, as pessoas migravam, e aqui tu não tinha condição de fazer esse enfrentamento. Foi feito um belo trabalho, um projeto aprovado que nunca seguiu adiante pelo governo. Essa questão da criação de infraestrutura lá na origem desse pessoal que é fundamental. Eu me lembro, eu vim para cá em 67 e eu tinha 16 anos. Por que eu vim para cá? Não tinha faculdade lá. Lá foi uma faculdade lá de agronomia, se eu não me engano, lá em Uruguaiana. Agora tem. Mas naturalmente, naquela época não tinha nada. Quer dizer, tu terminava o ginásio, fazia o científico e tal, e olha, fazer o quê? E vim embora, tô migrando para. Hoje está havendo um processo reverso, até porque mudou todas as condições da estrutura econômica, a ampliação, etc. e tal. Vivemos num outro mundo que não da década de 60. Mas, de qualquer maneira, essa era a migração que acabou trazendo problema para os grandes centros urbanos, né, que acabaram se prostituindo do ponto de vista de muitas pessoas sem fazer nada e trazendo esses problemas sociais muito graves aí que o Zac e o Vladimir falaram. Bom, vou falar um pouquinho de uma empresa que é hoje um modelo aqui, né, respeitável não só no Rio Grande do Sul como fora do Brasil, que é a Algair, do grupo Algair. Um abraço aí, Oscar Algair, saudade do amigo, faz hora que eu não vejo o Algair. O Algair não tinha aparecido por aqui, não sei qual é o problema do Algair. Tá rico, enriqueceu mais ainda. É difícil. Mais ainda é difícil. Um abraço, Algair. Os caras estão sempre do Beira-Rio, lá tu vai encontrar. É um grande cara, gosto muito do Algair. Olha aqui, um novo empreendimento da Algair Incorporações. Fica ali na Vila Conceição, conheço, já falo muito bem ali, moro perto. Um local maravilhoso na Zona Sul. Chama-se Vila Portal, um condomínio exclusivo da Algair Incorporações. No coração da Zona Sul, apenas 18 casas. Assista a mensagem do Grupo Algair. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, para pessoas como eu sei que aqui o Zac serve para ele esse recado que eu vou dar aqui agora, né? Para muitos de vocês certamente, né? Mas eu estou falando da Olina. A Olina é essência de vida. O Zac gosta de um papazinho e tal, um almoço, uma janta e tal, e está certo, né? Aliás, tem muita janta em 0800, né? Nossa vida. Essas são boas, né? Essas são as melhores. Olha aqui, ó. Olina Essência de Vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão, causada por excessos alimentares. Laboratório Oeste, há mais de 100 anos aqui, de Canoas. Olina hoje é conhecida e renomada e, sobretudo, consagrada nacionalmente. E uma empresa que nós sabemos que, olha, ela é um modelo assim de seriedade, de honradez e, sobretudo, de preços baixos e produto de qualidade. É o supermercado Zafari, do grupo Zafari. Estão completando
este ano de 2025, 90 anos. Daqui a 10 anos, essa bancada estará aqui. Te cuida, né, Vladimir? Te cuida, eu também vou me cuidar. 10 anos, vamos festejar o centenário do Zafari, do Grupo Zafari. Zafari transformando sonhos em realidade, todo dia um novo começo. Assista agora uma mensagem do Grupo Zafari. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali havia de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação. Vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido, e se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia. E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari 90 anos. Todo dia, um novo começo. Interessante Investir essa propaganda do Zafari, essa publicidade, né, que ela, de certa maneira, toca naquilo que nós conversamos aí. Questão da pessoa saindo do interior para aventurar numa outra cidade maior e tal, para a cidade grande. O que aconteceu com a minha geração, sobretudo. Hoje já não é tanto assim. Meus filhos, por exemplo, estão em Porto Alegre, nasceram aqui e tal, se mantiveram aqui, mas de qualquer maneira essa era uma realidade. Agora, já que eu estava vendo aqui no celular, está circulando uma imagem aí do presidente anterior, o Jair Bolsonaro, com um capacete, uma boné da Polícia Rodoviária Federal. E do lado, o atual presidente com uma do CPX, que é o Complexo Alemão. Isto aí é um tapa na cara da sociedade, né? Porque eu vi hoje o Fundo Monetário Internacional, eu não sei se vai sair amanhã nos jornais, não está recomendando o Brasil para investimento nos próximos 10 anos. Esse é o problema. 10 anos. Então o Brasil está entrando no circuito do páreo internacional para investimentos. E mais grave é o seguinte, não é não vir investimento para cá, é sair os que já estão aqui, porque a insegurança jurídica, a insegurança pública, a insegurança das pessoas, política, o Brasil está virando um páreo internacional e é muito complicado, né, Luzak? Não, esse é o grande temor, né? Esse é o grande temor. Esse momento de dificuldade, nós estamos num momento de dificuldade na economia, num momento de dificuldade na política, tem esse momento de dificuldade na justiça e agora vem o momento de dificuldade na segurança. Quer dizer, o grande investidor, ele olha o mundo. Quer dizer, o Brasil é, sem dúvida alguma, um país com uma condição muito boa. É um player, né? Importante. É um player importante, mas não é o único. Então eu começo a analisar o quadro. Pô, se o Brasil não tem segurança jurídica, eu não tenho segurança política, esse modelo, essa discussão, direita, esquerda, prisão, não prisão, enfim, essa relação Estados Unidos, Trump, governo federal. Tudo isso, para o investidor, que ele em tese é alheio aí, ele começa a ficar temerário. Quer dizer, vai botar aqui seus recursos, vai botar seu investimento. E não são investimentos para começar a ter o resultado imediato, são investimentos a médio e longo prazo. Tem estabilidade garantida a médio e longo prazo? Esse é o questionamento que eles começam a fazer. E isso o Brasil efetivamente corre o risco, com todas essas situações, corre o risco de perder
bons investimentos, como tu disseste, daqui a pouco até de investimentos migrarem, né? Já estão aqui estabelecidos, bom, vamos tocar a nossa planta, pô, vai ficar na América, o Chile tem mais garantia. Congela aqui e tal, não vai deixar, quer dizer, vamos perdendo, vai atrasando o país, né, novamente. Hoje, né? por exemplo, confecções de roupa, de marcas de ponta, que faziam no Brasil, hoje estão sendo confeccionadas no Peru. E tem muito indo para o Paraguai. Lacoste, não podia dizer, né? Lacoste, essas linhas, tudo hoje é feito no Peru. E isso ocupava mão de obra brasileira e, sem dúvida alguma, tributação, recursos e renda. Então, estão saindo. Vou dar um exemplo, que me permite, vou dar um exemplo de uma empresa alemã que eu tive o prazer de trazer para o Rio Grande do Sul para negociar uma máquina muito grande, uma shovel para a mina de carvão. Uma shovel é uma retroescavadeira ao contrário. Em vez de ela fazer assim, ela puxa para cima. Bate de baixo para cima. Bate pra cima. Mas é grande, ela cabe na pá 2 cômodos, para tu ter ideia do tamanho dessa máquina. E eles estavam Comissão grande também, né, Tchê? Comissão grande, né, Tchê? A comissão é proporcional ao tamanho do objeto. Eles estavam estabelecidos no norte. Não vou dizer o estado para não desfazer a questão. E eles atendiam os postos de petróleo com máquinas fabricadas por eles também, nessa mesma fábrica. Quando ele veio ao Rio Grande do Sul, ele disse: lástima que nós localizamos a nossa fábrica mal. Os operários daqui que eu visitei, saúde, físico e vontade de horário de trabalho e de produção, hoje a fábrica está fechada. Foram embora. Porque está no norte. Porque estava no norte. Se tivesse aqui, talvez tivesse durado mais. Grandes máquinas. Aqui nós temos ainda uma tradição, né, de trabalho, sim, eu acho que realmente isso é cultura, uma cultura toda, né? Me permite começar a falar um pouco das coisas da minha vida. Claro. A nossa colônia, pela divisão das heranças, geraram as microeconomias, e sem rentabilidade, microlatifúndio. Então eles migraram, colonizaram o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, sul do Mato Grosso, que hoje estão em todo o Brasil. Os que têm vontade de trabalhar e têm mão de obra. Os outros estão nas periferias, aguardando uma possibilidade de um posto. Eu fui, na época, eu era secretário de Desenvolvimento do Estado e o Aúde Cunha, secretário da Fazenda, o Venda Ieda. E nós fomos ao Canadá tentar atrair a Bombardier. A Bombardier tinha, isso é 2008, anunciado que estava pensando em botar uma unidade fabril na América do Sul. Nós fomos vender o estado do Rio Grande do Sul. E a reunião foi com o presidente da Bombardier. A Bombardier era, na época, a 3ª fabricante, uma fabricante de aviões e a 4ª de trens. É uma grande empresa. E eles disseram: olha, nós decidimos que o objetivo é ir para o Brasil. E tem 2 alternativas, ou Rio Grande ou São Paulo. Né? São Paulo pela localização e Rio Grande, eles sabiam tudo do Rio Grande. Rio Grande também pela localização, aqui tem mas eles diziam Rio Grande porque a qualidade da mão de obra. Qualidade da mão de obra. Os centros de pesquisas, então eles falavam já em Tecnopuc, em Ceitec, em Tecnoensinos, eles conheciam tudo, e o alto nível das universidades. Então, eles diziam, a nossa preocupação sempre foi em formar uma mão de obra muito qualificada e manter essa mão de obra. E mão de obra qualificada no Brasil, eles disseram, Rio Grande do Sul, pela colonização alemã, pela colonização italiana, é lá no Rio Grande do Sul. Não vieram depois que 2008 deu a grande crise mundial. Eles retraíram. Mas é interessante, quer dizer, o foco... Do Lehman Brothers foi aqui em 2008, né? O foco era o Rio Grande pela qualidade da sua mão de obra. E isso é algo que, às vezes, né, a gente tem que explorar um pouco mais. É uma qualidade reconhecida nacionalmente. Eu viajei muito quando eu trabalhava no Globo, Jornal do Brasil. Foi a oportunidade que eu tive, né? Tudo pago, né? A gente ganhava diária do jornal. Boa. Então, eu andei muito pelo Brasil. Conheci todo o Brasil, principalmente quando eu estava no Globo. Então, lá naquela oportunidade, na Transamazônica, eu andei 1.000 quilômetros de ônibus, de Manaus até lá em cima, até Belém do Pará, e depois em Altamira. Aquele circuito dá 1.000 quilômetros. Eu andei de ônibus, fazendo reportagem. Era eu, Paulo Alceu, que era o repórter aqui da RBS naquele tempo. Paulo Alceu, eu nem sei onde é que anda o Paulo Alceu. E os jornalistas, era um grupo de jornalistas. Então,
E naquela oportunidade eu chegava nas propriedades, estava de barro, não tinha nada asfaltado, ônibus, tinha que empurrar o ônibus lá, cara, cansamos de empurrar o ônibus. E na verdade é o seguinte, quando chegava nas propriedades lá, eram gaúchos que estavam lá, e eles vinham aqui para levar a gente aqui, porque de lá não tinha, os caras não queriam trabalhar. Os que tinham lá não queriam trabalhar. É bem isso, o desnível, do ponto de vista da qualidade do trabalhador, é muito grande em relação a eles. Sim. Em todos os segmentos. Se falar em esquema agrícola, vai ver, como disse o Edmir, a colonização gaúcha no oeste catarinense, Paraná, Mato Grosso, subir lá para cima, Tocantins, Roraima, Acre, Rondônia. Também. Sempre os gaúchos na questão de qualidade de trabalho, né? De interesse, se compromisso. For indústria, tem todos. O Vale dos Sinos, tem todo metal mecânica da Serra, quer dizer. É verdade. O segundo polo brasileiro de metal mecânico é Caxias. Caxias do Sul. Aqui eu vou falar um pouquinho de pratos saborosos. Falando nisso, é Di Paolo, né? Visite a rede de Paolo Galeto, unidades com sequência aqui em Porto Alegre, em Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo, Brasília e também, daqui a pouquinho, no Rio de Janeiro. Está deixando passar essa crise aí para o Di Paolo lá no Rio de Janeiro. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo, comida saborosa com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra opções express também. Vi crescer lá pequenininho, muitos anos, há 30, 40 anos, o Sicredi, né? O Sicredi que era muito forte no interior, hoje é uma potência nacional. Olha aqui, ó, na Sicredi Origens, por exemplo, investir é mais do que aplicar, é crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende de seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista sua. A vida é feita, claro, de fases e seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Quem não gosta de vinho? Aqui eu estou diante de dois, aqui ao lado de dois, né? Estou à direita o Vladimir, o Zac, então, que são apreciadores de vinho. E tem uma coisa, tem gente que diz, vinho se toma só no inverno. Não, se toma no inverno ou no verão. Tu não vai tomar, o vinho tem que tomar a temperatura ambiente. Não, o vinho se toma a temperatura, eu fui estudar isso aí, né? 18 a 19 graus centígrados, por aí. Não é no verão tomar o vinho a 40 graus. Os caras acham que tem que tomar o vinho a 40 graus, né? O vinho... Não, então se toma vinho no inverno e no verão, sempre. Afinal de contas, na Vinhos do Mundo, por exemplo, acreditamos que vinho é experiência, é memória e é celebração. E há 29 anos compartilhamos com você uma trajetória feita de confiança, amizade e taças cheias de significado. Conheça nossas lojas e viva o melhor do mundo dos vinhos, na Alameda Alípio César 203, na Cristóvão Colombo 1493 e na Getúlio Vargas, é onde eu vou, número 1135. Se beber, não dirija. E uma mensagem final aqui da nossa Prefeitura de Porto Alegre, né? Fazendo tudo aquilo que é possível fazer para que nós possamos ter uma boa vida, né? E desfrutar da nossa cidade maravilhosa, grande Porto Alegre. A Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, fazendo mais por nós, por você. Assista agora a mensagem da nossa Prefeitura de Porto Alegre. Para o Lucas, que queria um lugar para relaxar, a Prefeitura revitalizou praças. Para a avó Rosa, que precisava descartar seu lixo, a Prefeitura instalou mais contêineres. Para o seu Jorge, que precisava de uma vaga de hospital, a Prefeitura criou novos leitos.
É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Luiz Fernando Zac, eleição. Tu é um cara que sabe muito de eleição, né? Tu sempre foi eleito e tal, tem uma experiência nisso também, né? Perdi também. Não, mas isso é do jogo, né? Isso é do jogo, né? Perder e ganhar, né? Claro, quem está no jogo é para ganhar. Claro, claro. A eleição para governo do Estado, ela começa agora, já tem uma movimentação um pouco, ainda é distante, tudo é verdadeiro, mas começam. As pedras começam a se movimentar, as conversas entre partidos, porque acho que o primeiro grande desafio é formar alianças, né? Tudo aquilo que, no meu entendimento, deveria ser secundário, hoje é o principal, porque tu forma aliança, em tese tem que formar aliança com aquilo que eu tenho... que existe uma afinidade política, que existe uma afinidade programática. Mas, às vezes, se forma aliança, mesmo sem afinidade política, sem afinidade programática, mas pensando em televisão, em tempo de TV, pensando em estrutura, etc. Mesmo que sabendo que ali na frente, se ganhar a eleição, pode essa aliança ser rompida. Nós tivemos diversos exemplos. Mas os movimentos agora começam, né? Em termos de governo do Estado, o governador Eduardo Leite já começou a fazer movimentação, reuniu a base, já explicando qual é o seu posicionamento. O objetivo é a continuação do modelo de governo. A oposição à esquerda começa a ter questionamentos internos. Tem parte do PT que admite que a Juliana Brizola pudesse ser cabeça de chave. Outros estão fazendo aí um esforço para que a ex-deputada Manuela Dávila possa ser, e outros do PT, a manutenção do nome de Edgar Preto, né? E na direita, que está mais consolidado o nome do Zucco, né? Que tá definido. Mas ainda, agora que começa a ver, mas o PP vai para onde? O partido, enfim, vai apoiar. Agora que vai começar essa definição dessas alianças que serão, no meu entendimento, decisivas para o resultado final. Vladimir, o que tu está achando da eleição no ano que vem? Vamos ter eleição presidencial no ano que vem? Tem gente que está duvidando, né? Que como uma coisa anda, daqui a pouco... É uma área que o Luiz Fernando... Ele é especialista, né? O Silvio dominam. Não, eu também não domino. Eu sou como tu, quem domina aqui nessa área é o Zac, mas a gente tem que dar palpite também, né? Não, eu sou eleitor. Então, somos a expectativa das aproximações... Tu vota com o mesmo? Voto, que bom, né? Isso é bacana. Isso, olha, eu voto desde os 18 anos. Todas as eleições eu pergunta de onde é que ele é. Uruguaiana? Uruguaiano. Podia ser, né? Capital do mundo. Os caras vão conquistar esse mundo, tio. Vladimir, olha, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu combinei o Vladimir aí. Atleta laureado do Esporte Clube Internacional. E uruguaianense, veja só que coisa maravilhosa. Zac, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Prazer ver o Vladimir. A você, nosso rádio ouvinte, telespectador, hoje nós estamos em tudo, o YouTube, todas essas coisas. Então, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade à nossa atividade. Tenham todos uma boa noite, um sono maravilhoso. Amanhã, um novo encontro com vocês. Amanhã, 31 de outubro, que é feriado, dia do comerciário. Até lá.